Olha, agora vou receber aqui no estúdio, visita importante para a gente, bate-papo necessário agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, alegria imensa estar aqui. Lívia Pessoa também contribuindo aqui no nosso bate-papo sobre informações importantes que a população também precisa saber, né, Lívia? Boa noite. Boa noite, Aline, é o presidente e é quem está em casa nos acompanhando. Bom, só para começo de história, a gente vai falar aqui de prestações de contas. Por que é tão importante realizar a fiscalização, o controle de gastos das gestões? Por que é tão importante que o TCE faça esse trabalho junto aos órgãos, às prefeituras, até porque são recursos públicos, né? Então, para a gente começar, vamos relembrar que na semana passada o TCE reprovou as contas da Prefeitura de Teresina da gestão passada de 2023. O que foi encontrado? Quais foram os achados do TCE? Olha, a prestação de contas de um órgão, ela avalia a gestão no quesito conjunto de suas ações. Quando é a conta, por exemplo, do prefeito municipal, na realidade a conta dele não é analisada sob a ótica de uma ordenação de despesa. O tribunal, quando analisa as contas da prefeitura, referindo-se à pessoa do prefeito, ela faz a emissão de um parecer prévio para um julgamento que se dará na Câmara. É uma visão mais macro, porque o Tribunal de Contas vai se debruçar sobre o quê? Limites de gastos com saúde, com educação, qualidade desses gastos, a estratégia de gestão com relação às várias áreas, política fiscal, enfim, normalidade administrativa, e como eu digo, é uma visão mais macro. É uma visão do Tribunal de Contas que age tecnicamente e emite um parecer para que o Poder Legislativo faça o julgamento, e aí sim, na Casa Legislativa é um julgamento político. Quando o assunto é conta dos gestores, aqueles que ordenam despesa, aí é outro critério, porque o Tribunal de Contas, nesta oportunidade, julga, ou seja, aí na realidade o Tribunal não vai emitir parecer, faz um julgamento que pode implicar em reprovação de contas, que pode implicar em lista de inelegibilidade, devolução de recursos por parte do gestor, algum indício de crime contra a administração pública encaminhar para os órgãos competentes, no caso é o Ministério Público, para que possa representar, e noutra esfera, aí já não no âmbito do Tribunal de Contas, que como o próprio nome já sugere, julga contas. Quem julga pessoas é a Justiça. Então, são esferas diferentes de atuação. Mas deixando bem claro, com relação às contas do município, se emite um parecer, o Poder Legislativo faz o julgamento. Então, a eventual inelegibilidade ou não é decorrência do julgamento do Poder Legislativo. E foram situações bem sérias em relação a essa prestação de contas da Prefeitura, e ainda de 2023, né, de 2024, ainda deve ser apresentada. Situações como a falta de vacina, de cumprimento de meta de vacina, ou falta de investimento na educação com recursos que deveriam ter sido investidos, que são enviados pelo governo federal, né? São muitos critérios a serem estudados. Daí eu dizer que é uma visão mais macro. É como a gestão se comportou no dia a dia ao longo da gestão. Então, quer dizer, os objetivos delineados, planejados no orçamento, ao longo daquele exercício foram alcançados, o tribunal entendeu que não. Por isso que o tribunal tomou a decisão de emitir um parecer prévio recomendando a reprovação das contas. É uma missão agora do Poder Legislativo se debruçar sobre os achados do Tribunal de Contas e se manifestar sobre o mesmo. Presidente, além de cunho fiscalizatório, fiscalizador, ainda tem também a prevenção, a conscientização para esses gestores que o Tribunal de Contas faz constantemente, inclusive com a atual gestão de Teresina. O senhor percebe que há um avanço nesse setor, que gargalos que costumavam ser estruturais e até de particularidades dos municípios estão sendo superados com esse tipo de papel do Tribunal de Contas do Estado? Veja bem, o tribunal, eu tenho dito muito que a prestação de contas ela não tem um fim em si mesmo. Qual é a lógica da prestação de contas? Existe um gestor que foi eleito pelo povo, que cria uma expectativa na população por uma gestão eficiente. Então, quem banca a sociedade é a população através dos seus tributos. Então, essa sociedade que banca a gestão pública com seus recursos, ela quer o retorno.
em serviços públicos de qualidade. Então, nessa lógica, o Tribunal de Contas faz o acompanhamento a posteriori. O que é o acompanhamento a posteriori? Uma vez os gastos executados, o tribunal vai sobre os mesmos se debruçar e analisar se no quesito legalidade, se no quesito economicidade eles foram efetivamente cumpridos. Só que, quando o tribunal detecta que eles foram mal aplicados ou eventualmente desviados, o desperdício está consumado. Então, o tribunal cria uma lógica de intervenção e de análise concomitante, porque aí envolve o quê? Preparação dos gestores, orientação para que não cometam as falhas. Então, o acompanhamento concomitante possibilita com que as falhas não ocorram. E fica uma coisa bem lógica. O que é melhor é preparar para não acontecer as falhas e no final do exercício o tribunal poder dizer foi ação concomitante, foi ação preventiva que impediu que tantos milhões fossem mal aplicados ou desviados. Não é uma manchete melhor do que tribunal constata que tantos milhões foram mal aplicados ou desviados. Então, a lógica de acompanhar concomitantemente, investir em pedagogia é para evitar com que os danos sejam causados. Claro que uma não vai se dissociar da outra. Existe outra fase que não é pedagógica, que é a consequência de uma gestão mal conduzida e com danos causados que vai gerar, aí sim, a punição e uma série de fatores que está por detrás disso. Encaminhamento para a lista de inelegibilidade, condenação a devolver recursos, encaminhamento para o Ministério Público para discussão na área penal, criminal de crimes contra a administração pública. Não é o que o tribunal deseja. O tribunal deseja é que as gestões ocorram a contento e que a população que banca a sociedade com a gestão pública com seus tributos receba em serviços de qualidade. Só voltando aqui ao caso de Teresina, nessa análise das contas da gestão anterior, o que aconteceu, o que foi constatado em uma capital, na capital do estado, a maior e mais importante cidade do Piauí, de que forma isso pode impactar para todas as outras cidades, de forma sinal de alerta, mas também por que é tão importante fazer com que esse tipo de notícia chegue também a outros gestores? Qual é o impacto de uma notícia como essa? A situação fica muito fácil para quem está à frente de gestão imaginar assim, olha, eu tenho dúvida, eu vou ao tribunal, eu procuro tirá-las, eu procuro saber como proceder, porque lá na frente eu vou evitar problemas. Você veja que o tribunal tem dado a sua contribuição. No final do ano, tinha umas gestões que estavam terminando e outras que iriam iniciar. O que fez o tribunal? Fez uma transição. O que era o objetivo da transição? Conscientizar quem estava saindo das obrigações que tinha no final do mandato. Dentre elas estava o quê? Não pode deixar gastos sem lastro financeiro. Não pode contratar para gerar o caos da gestão que vai entrar. Não pode deixar de pagar servidor. Então, todas essas lógicas, elas tinham por quê? Proteger o erário público. Então, por que aquele acompanhamento foi necessário? E foi exitoso? Porque, através daquilo, impediu-se que salários ficassem atrasados, que licitações fossem feitas para contratações absurdas, que não dizia mais respeito a quem estava saindo. Ora, como é que eu estou saindo de uma gestão e estou contratando por milhões serviços que não diz mais respeito à minha gestão? É fora de lógica, quer dizer, não tem porquê o gestor que vai sair está planejando ações de longo prazo que diz respeito a quem vai chegar no mês de janeiro, que foi o caso dos que chegaram. Então, toda a lógica do tribunal funciona mais ou menos assim, Aline. É como se você anualmente faz seus check-ups médicos. E nos check-ups médicos, alguma anomalia no corpo é diagnosticada em exames. O tratamento é o quê? Vamos mapear mais, vamos fazer uma biópsia e vamos descobrir. Uma vez descoberto, você pega o mal no início e, consequentemente, há tempo de salvar o corpo. Se você deixa acontecer, quando você descobre, já está sem jeito, aí você não vai mais falar de biópsia, você vai falar de autópsia, porque não tem mais discussão de vida, vai discutir a causa da morte. Então, esse termo médico é uma forma didática de você explicar como acontece no serviço público. Então, o tribunal, quando monitora, quando acompanha as políticas públicas, ele quer evitar a falência do erário público e, consequentemente, o completo colapso de uma administração.
Presidente, por meio dessa função exaustiva que o tribunal possui em fazer essa fiscalização e esse acompanhamento, também tem a questão dos prazos, que tem um entendimento de que pelo menos há um prazo de 90 dias após o exercício orçamentário ter esse tipo de retorno. Como é que está essa funcionalidade dos prazos? Tem celeridade nesses processos? Tem alguma dificuldade em relação à burocracia? Os prazos são múltiplos, por exemplo, os gastos mensais devem ser encaminhados 30 dias como o prazo máximo. Aí tem situações que já são trimestrais, os prazos, quadrimestrais, são múltiplos os prazos. O que o tribunal busca com o cumprimento dos prazos é conscientizar o gestor de que aquilo é importante. É aquilo importante porque aquilo é o acompanhamento da própria gestão. Por exemplo, através da execução orçamentária, eu vou saber como é que está a minha saúde financeira. Através do acompanhamento dos gastos em área específica, eu vou saber os índices se estão sendo cumpridos ou não. Se eu baixo a retaguarda e não faço esses levantamentos diariamente, mensalmente, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar à conclusão que eles estão distantes do que deveriam ser. Então, é só na lógica de fazer acontecer e acontecer bem. Prefeito Silvio Mendes anunciou que deve enviar ao Tribunal de Contas do Estado mais de 3.000 processos, mais de 3.300 processos de contratos e licitações que foram achados e que são considerados irregulares por essa prefeitura atual, da gestão anterior, relacionados à gestão anterior. Esse pedido já chegou de análise ao TCE, como ele deve ser analisado? O tribunal estimula o controle interno em cada poder público. O tribunal é controle externo. Em cada órgão existe e deve existir um controle interno. O que é o controle interno? É a autoavaliação da própria gestão do que está acontecendo nela. Se eu tenho um controle interno eficiente, na realidade eu estou sendo alertado de eventuais falhas para não ter problema no controle externo. Então, o município de Teresina, a gestão que foi empossada em janeiro, fez uma avaliação e na avaliação chegou à conclusão que muitas falhas foram detectadas e está anunciando que vai encaminhar para o Tribunal de Contas. Elas serão muito bem-vindas. Ela é um controle interno que auxilia o controle externo nos processos que já existem com os mesmos fins. Então, é mais informação para você chegar à verdade fática do que está em discussão no âmbito da Corte de Contas. Ainda não chegou? Não, até o presente momento não. Eu vou aqui mostrar aqui mais um livro. Que obra é essa já da sua vida? Qual é o número dessa obra? Já? Essa é a primeira. Esse é o meu trabalho de mestrado. Controle de políticas públicas é uma tese do meu mestrado em ciência política, e eu escolhi um tema muito atinente com o Tribunal de Contas. O que é o tema? O tema dele visa conscientizar as gestões públicas que as políticas públicas é um direito da população que banca a sociedade com seus impostos. E é também a evidência de que o Tribunal de Contas tem como função principal o acompanhamento dessas políticas públicas. Ou seja, não adianta acompanhar os gastos só em termos de conformidade. Precisa analisar a efetividade do que está sendo gasto e a qualidade desses gastos. Por exemplo, nós temos elementos para dizer com muita autoridade que municípios que gastaram 30% com saúde conseguiram, às vezes, um resultado muito inferior a outros que gastaram 16%. Ou seja, não só é gastar, quantitativamente falando, é gastar e gastar bem. Então, eu estou gastando em saúde e a qualidade desses gastos. Eu estou gastando em educação e a qualidade desses gastos. Às vezes, com menos gasto, eu faço mais. Para você ter uma ideia, o município de Teresina, nos últimos anos, tem um gasto enorme em saúde e o resultado não é bom. Sim. E tem municípios que têm uma destinação muito menor em gasto na área de saúde e o resultado é muito melhor. Então, não basta gastar e dizer, cumprir os índices. O índice cumprido em si mesmo melhora a vida do povo? Representa serviço de qualidade para a população? Não. Então, é importante cumprir a legislação no sentido de gastar o que os índices são apontados por lei, mas é também importante mostrar a efetividade e qualidade desses gastos. Eu queria muito agradecer aqui a sua presença, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros. Até uma forma de fazer com que as pessoas também entendam que todos nós temos essa responsabilidade de fiscalizar, não só reclamar depois que nenhuma obra, que determinado serviço não está chegando à população, né, presidente? Então, muito obrigada por trazer tanta informação aqui para a gente. Eu agradeço e digo muito que a imprensa
tem esse papel fundamental no contexto da sociedade, porque ela forma e ela informa. E hoje nós vivemos um drama, e aí sim, será objeto de uma outra obra, de um outro livro, que é essa questão da desinformação. Se a avaliação da política pública constrói a cidadania, a desinformação destrói a cidadania e a democracia. Então, esta outra obra, que eu já estou, inclusive, pontuando, escrevendo, ela vai tratar exatamente disso, de que os mecanismos de defesa da sociedade, do poder público, da democracia, da cidadania, precisam estarem bem acompanhados. E a imprensa tem um papel fundamental nisso e tem executado. Nós temos muita gratidão ao tratamento que temos recebido da imprensa no acompanhamento das ações do âmbito do tribunal. Muito obrigada. Lívia Pessoa, daqui a pouco você volta para a gente conversar sobre outros destaques de política, tá? Certinho. Até mais.